Olá pessoal da Geografia de Minas Gerais, estou aqui para trazer uma indicação de um texto que eu escrevi com base na leitura do Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês que nos deixou faz pouco tempo. É um livro bastante interessante que trata de um tema que temos aí na nossa ementa, no nosso plano de curso, a respeito das desigualdades. Quando a gente fala das desigualdades, a gente está se perguntando que tipo de desigualdade é essa, desigualdade em relação a quê, a quem, quais os indicadores. Então, o Bauman ele escreve: a riqueza de poucos beneficia a todos nós, levanta isso como uma pergunta. Um livro que foi publicado em português em 2015, acho que 2 anos depois ele chega a falecer, já um senhor, né, seus 90 anos, 90 e poucos, não me falha a memória. E a obra dele, de certa forma, é um discurso de combate às injustiças sociais. E o que ele busca também no livro é a desconstrução de alguns mitos, de algumas ditas verdades aí que algumas pessoas promovem e sobre essas ditas verdades aí que eu quero também comentar. Então esse livro, esse texto, né, que foi uma resenha que eu publiquei, ele está na revista de Geografia de Recife, tá? Se vocês puderem dar uma olhada, eu também posso, se for o caso, deixar o link. 7 páginas e ele coloca que na questão do crescimento econômico, o modelo que temos aí de modo de produção capitalista, não há um crescimento equitativo. Logo no primeiro capítulo ele faz a pergunta, né, o quanto somos desiguais, e para isso ele reúne alguns dados das desigualdades sociais, de renda, renda per capita, renda média de riqueza, remuneração, patrimônio, consumo. E ele traz um dado interessante, que ele diz que durante 3 décadas a renda média dos 50% na base da escala cresceu 6%, enquanto a renda de 1% no topo cresceu 229%. Então a gente vê aí também, somando a isso, alguns dados que falam que em períodos de crise bancos lucram, então há uma desigualdade na forma de produção e especialmente na forma de apropriação da riqueza. E Bauman ele combate a falsa moral de que alguns passam a ideia de que a riqueza de poucos beneficia todos nós. Então ele quer desmascarar essa ideia, que não é bem assim, pelo contrário, a gente vê aí a deteriorização da qualidade de vida, a socialização dos problemas. Então a sua argumentação vai toda contrária a essa perspectiva. Ele inclusive usa um geógrafo, Daniel Dorlin, para falar sobre o porquê toleramos as desigualdades, cita algumas questões de princípios de injustiça, e aí, de certa maneira, é um livro assim que é bastante interessante, e ele, como sociólogo, vai afirmar que a sociedade precede o indivíduo. Então, o que forma o indivíduo é a própria sociedade. O indivíduo ele não é formado por um certo livre-arbítrio. É tanto que ele não concorda, por exemplo, com a ideia de que algumas pessoas nasceram propensas a determinadas coisas em detrimento de outras, outras possuem um dom, um talento ali mais do que outras. Ele na realidade não coloca, não vê dessa forma. Às vezes o que falta é oportunidade e uma rede social e também espacial que facilite o florescimento dos talentos. Uma coisa que ele observa é que a produção do mundo no século XXI está cada vez mais problemática, propensa ao individualismo e, de certa maneira, diminuindo aí e dificultando a prática da solidariedade e da cooperação. O que ele tem visto na sociedade atual é valores como a cobiça, corrupção e egoísmo se sobressaírem em relação à alteridade, solidariedade, por exemplo. O Bauman ele ainda vai explicar
que existem, de certa maneira, 4 proposições que são aceitas pela sociedade, ao qual ele vê de outra maneira. Ele não acredita que seja dessa forma. A primeira delas é o crescimento econômico como medida para resolver os problemas humanos. Então, alguns políticos, elite econômica, ou algumas vezes medidas do próprio Estado, vai entender que o que vai resolver o problema humano é o crescimento econômico. Então, a medida de solução seria o crescimento econômico, e pelo contrário, o crescimento econômico produziu desigualdade, produziu mais contradição, então ele faz essa crítica. Outra crítica também que ele faz é a ideia de que a felicidade ela pode ser alcançada pelo consumo, tá? Então, para ele, a felicidade ela não está relacionada ao consumismo. Outra perspectiva é que ele não quer tratar a desigualdade como algo natural, mas é uma construção social. Então as pessoas vão dizer que a desigualdade é algo natural e ele não faz fervor a essa afirmação. Outra falácia que ele vai dizer, dando continuidade a essas 4 falácias, né, em resumo aqui um pouco dessa obra, a rivalidade como suficientemente normal para a reprodução da ordem social. Então ele coloca a rivalidade como algo normal, competitividade é algo normal, é característica do ser humano. E não, ele vai dizer que isso aí é uma construção social e que em outros momentos a gente teve outros tipos de valorização, de ação, de modos de pensar, de ser, e que ainda podemos também construir outros modos que também ele não é tão pessimista, apesar de que em alguns momentos ele dizer que o ser humano às vezes é preciso uma dor intensa ou uma certa catástrofe social para poder produzir mudança, mas na realidade o que ele quer, né, vamos dizer assim, suas lúcidas palavras e percepção, é que a solidariedade, a cooperação, a coerência na atitude do discurso com a prática possam favorecer um mundo que combata as injustiças, como por exemplo a ideia de que, né, o que ele considera que a competição, né, acirrada está provocando aí um desconforto espiritual. Então, isso aí provocando, de certa maneira, até uma infelicidade crônica, como ele vai chamar. Então, a perspectiva apontada por ele, né, por Bauman, é que a humanidade, de certa maneira, caminha, né, para ampliar aí o crescimento da desigualdade, e isso está provocando mais tristeza, mais humilhação. E, como ele diz, o grande vilão é o crescimento econômico nos modos capitalistas. Tá? Então, o que ele coloca é que vamos dizer, a gente teria aí um certo dualismo entre, de um lado, um ego, o narcísico, o consumismo, a desigualdade, a exploração, e do outro a gente teria o amor, que é altruísta e solidário. A mídia, de certa maneira, valoriza e vangloria o consumo como um termômetro para o bem-estar, enquanto a gente vê, por um lado, a ideia de que o amor, na visão dele, não compadece a conveniência, ao conforto. Na realidade, para ele, o amor, e aí eu transcrevo aqui as palavras dele, né, significa o quê? Compromisso, aceitação de risco, presteza para o autossacrifício, representa escolher um caminho incerto e não mapeado, árduo e acidentado, a espera de ir determinado a partilhar a vida com o outro. O amor pode ou não caminhar com a felicidade serena, mas quase nunca caminha com o conforto e a conveniência. Ele jamais espera isso com confiança e menos ainda com certeza. Então, em suma, como eu coloco na resenha, a felicidade não se compra, tá? Então deve-se concentrar na promoção de experiências, instituições e outras realidades culturais e naturais de uma vida em comum que valorize o que? A amizade, a reciprocidade mútua, a solidariedade. Então, o que ele é categórico ao afirmar é que não existe benefício na cobiça, tá?
Outra coisa interessante é que a possibilidade de uma convivência duradoura, amigável, cooperativa é um dos maiores tesouros que a vida humana pode lograr. O que é que ele acredita que isso é realmente algo a ser buscado enquanto seres sociais. E isso, o autor, ele, de certa maneira, né, ele deixa claro aí para a gente não se abduzir pela competitividade, pela rivalidade, que pelo contrário, a gente possa ter esperança na possibilidade de construir amizade desinteressada, uma amizade que tenha a lealdade como um pilar, a lealdade mútua. E o que ele coloca também é que a gente não tenha, vamos dizer assim, um discurso diferente da prática, que a gente possa ter uma coerência. Então, o que ele fala é que não é só mudar a mentalidade, que o que tem que prevalecer é a mudança de um estilo de vida, um modo de fazer, é uma mudança prática. Há uma mudança de mentalidade, mas consequentemente e coerentemente tem que ter uma mudança prática. Tá? Então eu estou trazendo essa indicação para vocês, espero que vocês possam fazer uma leitura e fica também a dica para quem está fazendo o currículo, poder fazer publicações de resenhas. Livros às vezes são pequenos, que você pode ler um livro, fazer uma resenha, publicar em uma revista e pontuar como se estivesse publicando um artigo. Tá? Observem isso, aí fica também uma dica legal para vocês também investirem na formação de vocês extra só a graduação, né? Pensando aí uma formação para além da graduação, tá? Um abraço para vocês e até breve.